Olá, olá! Esse é mais um vídeo do nosso onboarding aqui do Reportei. Esse vídeo é super importante para você entender a diferença aí entre as personas do Reportei, né? Quem que são aqueles que a gente fala, quem que são aqueles clientes que a gente está buscando, e também vou falar um pouco de concorrentes, beleza? Então, vamos lá. Eu vou gravar aqui sem muita edição, então me desculpa aí caso eu atropele alguma coisa aqui, mas eu acho que vai ficar legal. Deixa eu colocar a minha tela aqui. Vamos lá? Deixa eu ver como fica melhor aqui, pronto. Então vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre as personas, né? E eu acho que a gente pode tentar linkar um pouquinho com os concorrentes, tá? Então, como que a gente vai fazer isso aqui? Primeira coisa que a gente tem para verificar aqui, né, é entender assim, a origem do Reportei, você já deve ter visto em outros vídeos, mas o que a gente tem hoje, né, a nossa persona base, vamos colocar aqui, colocar um número, né, para a gente começar a falar dessas personas. Então, a nossa persona base é o social media, tá? Essa foi a pessoa que a gente começou, e dentro do social media, a gente tem aquela pessoa que é o freelancer de social media e o dono de agência de social media. O que acontece é o seguinte, em 2015, quando o Reportei começou, era muito mais comum a gente ver essas personas, tá? Hoje, elas basicamente estão reduzidas aqui ao freelancer. É muito difícil você ter uma agência que é especializada só em mídia social. Geralmente, essa agência só de mídia social, hoje ela também não é a super persona do Reportei, tá? Mas essas eram personas que a gente tinha desse universo. Segundo universo que a gente tem aqui, e esse é o universo que eu vou colocar aqui como marketing digital, publicidade em geral. Então, aqui a gente tem o universo das agências, né? Vamos colocar, tentar formatar aqui mais bonitinho. Então, a gente tem o universo das agências de marketing digital e agências de publicidade. O que que a gente tem nesse cenário, tá? Nessas agências, a gente está falando com donos também, né? Ou donas, e analistas, tá? Donos, aqui donas e analistas. Então, essas agências, a gente, por exemplo, né, a própria Edialog, que é a minha agência, se enquadra aqui. Geralmente são agências que elas têm uma prestação de serviços que não é só, por exemplo, tráfego pago ou só uma coisa. Elas fazem um 360, né, um MKT 360. Elas fazem mais de uma coisa. Então, a Dialog, por exemplo, ela é chamada de agência de inbound, né? E tem categorias, né? Agência de inbound, tem a agência de SEO. Então, até aqui pode existir a tal da agência de mídia paga, tá? Que é um termo que é utilizado para agências mais antigas que trabalham com anúncios. Hoje em dia o pessoal chama de tráfego pago aquele freelancer, né, que faz serviço de anúncios, tá? E esse eu vou separar ele numa persona aqui que seria o freela, né, de tráfego pago. Vou colocar aqui o tráfego pago. Tráfego pago, ele tem também a agência de tráfego pago e o freela de tráfego pago, que é o chamado gestor de tráfego pago, ou gestor de tráfego, tá? Então, tem uma diferença entre a agência de tráfego e a agência de mídia paga, tá? Mas assim, na prática, eles são bem parecidos. A questão aqui é que normalmente essa galera surgiu depois de 2021, 2021, tá? Então, todo esse mercado aqui também, ele vem ali, ó, depois de 2021, tá? Então, o gestor de tráfego pago, né,
ele surgiu um termo criado aí pelo Pedro Sobral, né? Então, termo criado pelo Pedro Sobral. E aí daí surgiram toda uma categoria de profissionais, tá? Essa galera aqui, ela veio antes, né? Então aqui eu vou colocar, ó, antes de 2020, tá? Normalmente, você vai encontrar, né? Até hoje existem agências que surgiram depois de 2020, mas a maioria ela surgiu antes, tá? Não vou colocar aqui porque não é exclusivo. Então, esses são personas que a gente tem, e aí assim, para pontuar, né? Mercado social media. Então, prestador de serviço ali, se você quiser pesquisar referências, então, por exemplo, você tem, né, referências ali. Rejane Toigo, que ensina a profissão social media, que ela fala. Você tem, vamos pegar aqui, perfis, por exemplo, como Social Media de Elite, Walter, né? E aqui, ó, ferramentas. Você tem um grande concorrente do Reportei, que é o MLabs, né? Que ele faz a gestão completa de redes, né? Reportei nasce aí como relatório, a gente sabe que Reportei vai lançando outros produtos, né? Mas é a ferramenta que domina esse mercado aqui, beleza? E aí você tem aí, se você quiser pesquisar influenciadores, todo mundo que fala sobre, né, criação de conteúdo para mídia social, como crescer. Tem um outro bacana também que é o Yeser, que ele é focado em Instagram, beleza? Bom, temos esse mercado aqui. No mercado de marketing digital, quais são as referências? Essa galera já tem uma referência mais ferramental. Então, por exemplo, uma referência é a RD Station. Você tem alguns influenciadores também, Fábio Ricota, aqui é um influenciador. Vários influenciadores que trabalham com a gente hoje são influenciadores para agências em geral. Então tem o Igor Moraes, Rodrigo Bindes. O Rodrigo ele tem uma teoria que é as agências ultra nichadas, né? É uma estratégia dele lá. E ferramentas, né? Aqui a gente tem as agências geralmente se preocupando com gestão. Então aqui você vai ter, por exemplo, as ferramentas usando eKite, que é uma ferramenta de gestão de projetos. Elas vão estar utilizando aqui ferramentas às vezes até mais avançadas, né? O próprio RD. Elas usam ferramentas de SEO, Ahrefs, SEM, Rush. Usam são empresas que geralmente já têm ferramentas como Operand, né, que é de gestão de agências ali. Então, esse público aqui é um público que geralmente tem uma capacidade de pagamento melhor, né, e geralmente é mais estruturado, tem equipe, porque quem se autodenomina uma agência geralmente é assim, tá? E para esse público, o Reportei é muito aderente, porque assim, pode ter vários casos, né, eles usam o Looker Studio, né, Data Studio, que é um concorrente nosso, mas aí a gente tem, né, Reportei Sync. Então, eu vou dar exemplos aqui, eu vou colocar aqui exemplos de agências. O social media ele é um pouco melhor. Exemplos de agências, né? Dialog, do tem agências maiores também, Raccoon, que são agências maiores, né? Tem agências como agências de SEO, tem agências que fazem marketing para grandes empresas, né? Lá no nosso site tem algumas, sei lá, Nação Digital, que é uma agência para e-commerce e tal. Assim, essa galera tá mais pulverizada, né? Mas tem grana ali para investir. E a gente fala assim, como assim, ó, donos, analistas e tal. Aqui também, né, eu coloquei dono, analista, porque assim, quando a gente fala para um dono, a gente está falando para uma pessoa que está pensando em produtividade da equipe, em ganhar tempo, em fazer as pessoas trabalharem menos em coisas operacionais e, né, entregarem relatórios mais claros para os clientes em processos, né? A gente fala até do overview, que é a funcionalidade do Reportei, recomendo você estudar, que é um painel de gestão interno, basicamente, dos projetos.
Quando a gente fala do analista, o analista é o que aqui no Reportei também a gente chama de team member, é a pessoa que usa o Reportei. Então, essa pessoa, geralmente, a preocupação dela é a ferramenta não quebrar, não é ela geralmente que contrata, mas ela pode levar isso para as empresas. Então, esses são pessoas comuns. A gente vai para o mercado de tráfego pago. Ainda tem outras pessoas aqui que eu vou trazer, tá? Mas esse é para, como esses aqui estão muito conectados, eu vou fechar eles aqui. Então, essa galera, eles têm referências aí diversas, né? Mas tem, né, o próprio Pedro Sobral, vou colocar aqui, que é uma maior referência desse mercado. Ramon Tesman, perdão, Ramon não, Thiago Tesman. Você tem Adriano Giannini, é um que a gente sempre busca parceria. Então, a galera que ensina o rei do tráfego, né, que é o Lucas Renault. Galera que ensina tráfego, beleza? E, por outro lado, essa galera, né, tem ali ferramentas. Essa galera geralmente, tá, é bem pulverizado, tá? Uma referência que a gente tem, por exemplo, é o Matheus Palma, que é um influenciador que trabalha com a gente, bem bacana. As ferramentas que essa galera usa é basicamente o Looker Studio hoje. Alguns usam o DashGo by MLabs, que é a ferramenta de dashboards da MLabs, tá? Isso aqui é bem importante você saber que DashGo era uma empresa, né, era concorrente do Reportei, e ela foi adquirida pela MLabs. Isso aqui é Brasil, tá? Eu vou colocar aqui algumas ferramentas fora do Brasil para você ter ideia. Então, por exemplo, aqui no Fora do Brasil tem o Hootsuite, Buffer, tá? Que são ferramentas tipo MLabs. Para agências aqui, o pessoal usa muito ClickUp, Monday, mas aí são ferramentas mais de gestão. Mas essas aqui já são ferramentas gringas, né? HubSpot, Pipedrive, etc. Mas aí são ferramentas de CRM, outras coisas também. E fora do Brasil, você tem aqui, ó, Metricool, esse Agency Analytics, tá? Aqui eles entram até, eu vou dizer que eles entram mais aqui do que para o gestor de tráfego, para quem faz ads. Mas para quem faz ads tem a Swidle, tem a Optail, tá? São ferramentas que a galera utiliza. Eu quero destacar uma coisa, que é a diferença de tráfego para mídia paga. E aí, se você está entrando no Reportei na área de atendimento, de marketing, toma muito cuidado com esse termo aqui, tá? Vou explicar por quê. Basicamente é o seguinte, quem é aluno do Pedro Sobral, perdão, quem é aluno do Pedro Sobral se denomina gestor de tráfego. Então, quem não é aluno dele, quem não é dessa comunidade, quem não foi criado nessa metodologia de freelancer, não gosta de ser apontado como uma pessoa de tráfego pago. As pessoas gostam de chamar de mídia paga, tá? Ou de mídia, mas você vai perceber que, assim, quem é mais das antigas, né? Se você falar, você é uma agência de tráfego pago, o cara pode ficar até se sentir mal, tá? Tem até clientes que eu reportei que são agências de mídia paga. Então, eles estão numa outra categoria, eles nem gostam muito do Pedro Sobral, esses gurus, né? Eles olham mais, como eu falei, para ferramentas aqui, até tem alguns, ó, mas esses caras aqui não são tanto para a área de mídia paga. Mas eles olham muito para coisa dos Estados Unidos, né? Porque é uma galera que a referência é mais antiga. Então, eu estou pontuando aqui porque aqui eu vou colocar agências, né? Esse mercado, ele tem que tomar um cuidado com esse termo mídia paga e tráfego pago, tá? Para você não cometer uma gafezinha ali. Então, fica a dica. Então, tráfego pago é um mercado grande aqui do Reportei. Eu vou colocar aqui por alto, ó. Hoje eu diria que a galera de social media ali, a gente deve ter uns 600 clientes. Essas agências aqui em geral, vamos colocar aqui, ó. Vou colocar aqui um chute, tá, gente? Ó, aproximadamente 600 clientes. Aqui a gente tem aproximadamente uns 3.000 clientes, tá? É o grosso dos nossos clientes. Aqui a gente tem aproximadamente aí uns 2.000 clientes, tá? Falando aproximadamente, assim, é um número que eu tenho certeza que é. Provavelmente esses números são até maiores, tá? Porque só agências, a gente tem umas 6.000 agências. Então a maioria tá aqui. Tem poucas que são a tráfego pago, por exemplo. Uma agência de tráfego pago é a agência rei, né? Então aqui, ó, agências
Blueberry, é cliente nosso, que é do Tesman. Tem a agência Rei, do Rei do Tráfego. Tem a agência, eu acho que é Together. Eu acho que se chama assim, Together, que é do Sobral, tá? Então, eles têm essas agências aqui que são um pouco diferentes, tá? Geralmente essas agências têm basicamente o gestor de tráfego terceirizado, enfim, não vou entrar nesse detalhe. Mas vamos para as outras pessoas que a gente tem aqui, que não são as principais, mas são importantes. Quarta persona que a gente tem são... aqui eu vou falar que dentro das empresas, né, na verdade, na quarta persona, quarto segmento, a gente tem as empresas, né? E aí dentro das empresas a gente vai ter os analistas de marketing, tá? Digital, geralmente, ou marketing em geral. Coordenadores também. Então, essas empresas, elas podem ter equipes internas, empresas que tenham house marketing, que a gente fala, né? Que tem alguém internamente ali. Essas empresas, geralmente, são nossas clientes, tá? Aí, referências para elas, ó. Referências. Agência de bolso, que é o Vinícius Gambetta, por exemplo. Publicitários, criativos, um Brainstorm 9 também. Enfim, referências aí do mercado de publicidade, criatividade, ou até mercado de marketing em geral, sabe? Coisas assim. Essa galera, aqui não são tanto agências, né? Mas alguns clientes que a gente tem aqui, Stone, Carrefour, CBF. Então, tem bastante gente aqui. E ferramentas que essa galera usa, é muito parecido com tudo ali, mas essa galera geralmente não usa muito Looker Studio, só se for uma empresa muito estruturada, tá? Que a galera usa ferramentas como RD Station, por exemplo, HubSpot, tá? Então, as empresas que geralmente têm um time de marketing, né? Time de marketing interno. Elas precisam. Pode ser empresas menores, por exemplo, aqui em Juiz de Fora tem uma empresa chamada Viva Eventos, né? Cliente reportei, Chico Rei, é um e-commerce, cliente reportei, tá? Mas eles usam para o marketing deles lá, não usam para o e-commerce em si. Quinto segmento aqui que a gente vai falar é o segmento que, vamos dizer assim, né? A gente tem as empresas, dentro das empresas a gente tem um segmento que a gente trata. Aqui, vou colocar aqui empresas, ó, são mais ou menos uns 800 clientes. Eu acho que não bate nem 1.000, tá? É as franqueadoras, não é nem a franqueadora, tá? Aqui é um analista de marketing da franqueadora. Ou analista ou um coordenador, né? Acho que é bem... Dá para colocar os dois aqui no mesmo balaio. Tá? Aqui também dá para colocar. Vou colocar analista, coordenadores. Por quê? As franqueadoras, elas controlam ali, reportei, usando... Elas põem contas para as franquias delas, né? Então, para elas, o reportei é bem importante. Aqui, referência, vou colocar ABF, que é a Associação Brasileira de Franchise, não tem muita coisa. Clientes, eu não vou saber muitos aqui, mas eu sei um que a gente estava há pouco tempo, que era Oral Unique, já saiu esse cliente. A gente tem franqueadoras como a Ecosys, que é uma franquia até de agências, é um pouquinho específica. Tem hoje, mais ou menos aqui, mais ou menos uns 30 clientes só, tá? Pouco. Mas é um mercado que a gente sempre olha, porque assim, uma conta deles geralmente tem 200 projetos, 300 projetos, então geralmente é um plano grande, tá? Mas é um cliente mais complicadinho. Vamos para a sexta persona, acho que a gente vai chegar quase que no final. Uma persona que a gente tem trabalhado é o e-commerce. E o e-commerce aqui seria analista de marketing de e-commerce ou agência para e-commerce. A agência para e-commerce, ela entra lá também aqui, ó, vou colocar aqui, a agência de e-commerce. A diferença é o seguinte, muitas agências de e-commerce já contratavam Reportei, só que recentemente a gente começou a integrar com Shopify, Nuvem Shop, WooCommerce e quando sair esse vídeo, imagino que vai ter outras integrações. Então, e-commerce, hoje, eu acho que a gente tem mais ou menos uns 100 clientes. Vou verificar, mas acho que é por aí.
Deixa eu abrir aqui o painel enquanto isso. Então, hoje, o e-commerce, por que que a gente está pensando aqui em e-commerce como uma persona separada? Porque a gente tem no e-commerce um potencial de ser um painel para o dono do e-commerce ali em geral, né? Não só um painel para, como é que eu posso dizer? Um painel para uma agência só. Então, um painel para o dono de e-commerce. Estou abrindo aqui os dados de e-commerce enquanto isso. Deixa eu ver aqui. Ó, então a gente tem, hoje na base, a gente tem mais ou menos. Só puxando aqui, mas o painel não está atualizando. Daqui a pouco atualiza e eu vou tentar aqui o indicador correto. Então, o e-commerce é um segmento que a gente quer investir mais, quer crescer. Referência aqui tem a Fórum E-Commerce Brasil. De Santana, é um cara de e-commerce que tem uma ferramenta concorrente, esqueci o nome dela, acho que Plan D, uma coisa assim. O que mais que a galera tem aqui no e-commerce? As próprias, né, Nuvem Shop, Shopify, são referências para esse segmento, tá? Então a gente tem alguns clientes, mas sinceramente não sei os nomes de cabeça aqui. É um mercado que a gente pode crescer muito, né? Porque a gente pode criar os painéis para os donos de e-commerce e tal. Então eu colocar aqui, ó, o dono de e-commerce pode ser uma persona? Pode. Mas hoje a gente ainda está estudando melhor como que é isso. Porque geralmente as empresas, os donos não se interessam muito por ficar criando painéis. Eles estão mais preocupados em ver o resultado que o time de marketing trouxe, alguma coisa assim, né? E quando o próprio dono está gerenciando ali, é um caso mais raro, mas ele às vezes faz tudo sozinho, né? Então, a gente chega nessa persona de e-commerce. Uma coisa importante, bônus. A gente tem a persona de Marketing Analytics e BI para o Reportei Sync, tá? Então aqui são pessoas que são analistas de BI de empresas grandes ou analistas de BI de agências mais complexas. E existe também gestores de tráfego mais técnicos. Infoproduto. A galera que trabalha com infoproduto, né? Então, algumas referências aqui. Métricas Boss. Power BI, que a galera usa. Looker Studio. Aqui um pouco já mistura as ferramentas, tá? O que a galera... Esse mercado é para o Reportei Sync. Então, uma coisa nova aí que a gente está abrindo. Então, geralmente, dentro dos nossos clientes, por exemplo, às vezes uma agência, ela tem lá dentro da agência 80% da agência dela opera com o Reportei normal e 20% com o BI, onde a pessoa faz uma análise no Google Sheets, aprofunda com alguns clientes mais top. Então, quando é um ticket mais alto, quando é um negócio mais técnico, o infoproduto, né, aqueles lançamentos grandes, o pessoal costuma usar alguma ferramenta assim para ajudar a analisar os dados, tá? Então, aqui é uma persona que é super técnica, super exigente, que não era nossa persona no Reportei e estava até aqui, tá? Uma observação é todas essas personas se repetem a nível internacional. A nível internacional, a gente tem bem menos clientes em cada categoria, mas a gente pode ter os mesmos segmentos de cliente a nível internacional, né? E a nível internacional, a gente hoje tem, né, no momento desse vídeo, mais ou menos 500 clientes, sendo, eu não vou colocar o número exato, porque esse número costuma variar, mas vou colocar aqui que vamos supor assim, 10 a 15% de Portugal, 10 a 15% dos Estados Unidos, e aí a gente começa a ter Latam representativo, Colômbia, México, Chile, são os países principais Latam, né? E aí depois está um pouco pulverizado,
tá? Mas a gente tem, mesma coisa, lá fora, somos mais fortes em agências mesmo. Então lá fora é totalmente agência. E nosso produto, em geral, é muito voltado para agência, para o prestador de serviço, né? Então isso se repete, seja aqui no Brasil, seja fora do Brasil. A gente tem, fora do Brasil, um objetivo mais forte em Latam, mas a gente também testa outros mercados. Vira e mexe, a gente está testando mercados fora de Latam, mas aqui é um mercado que a gente sabe que é onde a gente tem que crescer, né, e dominar aí pela proximidade cultural e tudo mais, tá? Então, recapitulando aí, tem os social medias, agências de marketing em geral, a galera do mercado de tráfego pago, as empresas que têm a famosa house marketing ali, empresas que, né, têm um marketing mais avançado, franqueadoras, e-commerces e a galera de marketing analytics BI. Eu acho que a maioria eu, eu acho que eu coloquei aqui. Eu diria só uma coisa que é importante, tá? Que é a gente tem essa galera de infoproduto, é que existe, tá? Mas assim, não é tanta a nossa persona, que é a agência de lançamentos, né? Lançamentos de infoprodutos. São agências especializadas em lançar pessoas aí que vendem cursos na internet, esse tipo de coisa. Não é um volume de cliente que a gente tem assim muito grande, mas é um tipo de persona para ser observado. Beleza? Com alguma dúvida, comente aí. Eu acho que essa era uma base, né? Tentei não ficar sendo muito romântico eles nas personas, mas pra você entender que hoje é cliente no Brasil todo. O nosso cliente médio ali vai ter 20 e poucos anos, às vezes um pouquinho mais. Realmente profissionais de marketing, publicidade, pessoas que estão nesse segmento, é o nosso forte. Beleza? Então, por enquanto, ficamos aqui nesse vídeo. Um abraço.